Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a química da chuva ácida. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa buscar comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Esta aula tem como objetivo entender como ocorre o fenômeno da chuva ácida, conhecer as causas e as consequências dessa chuva. Então, estudantes, pegue seu material, caderno, lápis e borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Antes que eu me esqueça, se você tiver um guarda-chuva aí na sua casa, aproveita e pega também, tá? Porque esta aula está meio molhada e você vai precisar do seu guarda-chuva. Mas antes de começar a aula, não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e marcar sua presença na aula de hoje. Afinal de contas, a sua participação é muito importante. Agora sim, vamos começar a nossa aula, então vem comigo! Não se pode negar a importância da chuva para todos os seres vivos, porém, quando ela é ácida, requer alguns cuidados de nós. Por isso, em nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o fenômeno da chuva ácida, entender como ocorre esse fenômeno e conhecer os impactos ambientais. Você verá que o homem ele tem uma participação muito grande para que esse fenômeno ocorra. Esse termo chuva ácida ele foi usado pela primeira vez pelo químico e climatologista Robert Schmidt em 1852, que usou esse termo para descrever por meio de um estudo a situação vivenciada em Manchester, no Reino Unido, quando ocorreu a precipitação com uma elevada acidez no período da Revolução Industrial. A queima de combustíveis fósseis para gerar energia aumentou gradativamente, criando assim uma grande alteração no meio ambiente. O surgimento da indústria automobilística também contribuiu para esse processo. Não se pode negar que a Revolução Industrial ela trouxe muitos benefícios ao homem, porém, há um custo bem elevado em função da queima de combustíveis. Vamos então entender como ocorre esse fenômeno. Bom, é o encontro de alguns óxidos presentes na atmosfera que entra em contato com o vapor de água, resultando no dióxido de enxofre e no óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio vai precipitar e vai levar a ocorrer o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, ok? Esse fenômeno é muito comum nos centros urbanos e industrializados, aonde ocorre a poluição atmosférica decorrente da liberação dos óxidos que nós acabamos de falar. Então, em contato com as gotas de água suspensas no ar, vai reagir e formar os ácidos, que ao precipitar vai dar origem à chuva ácida. Mas como podemos reduzir a chuva ácida? Uma alternativa encontrada para as indústrias solucionar esse problema foi a utilização do filtro de ar, sendo que existem os mais variados filtros de ar de acordo com a necessidade específica de cada empresa. Esses filtros eles contêm o óxido de cálcio, a fim de evitar a liberação desses gases que causam a chuva ácida. Falamos da chuva ácida, mas o que classifica uma solução como ácida? Você já parou para pensar nisso? Bom, mesmo sem ter pisado em um laboratório de química, é muito provável que você saiba quando uma coisa é ácida ou não. Por exemplo, você bebeu um suco de laranja ou um refrigerante recentemente? Se sim, você conhece uma solução ácida. Então, o que classifica um ácido
é a alta concentração de íons H+ de hidrogênio. Você deve ter percebido que essas substâncias ácidas, elas geralmente têm um gosto meio azedo. Os ácidos são substâncias que liberam o íon H+ em uma solução aquosa. Ou seja, uma solução aquosa é aquela que pode ser dissolvida em água. Sendo assim, os ácidos eles podem ser dissolvidos em água, porém vai diminuir o seu pH. Só para você ter noção, observe aqui essa escala de pH. Nela nós temos alguns ácidos que estão presentes no nosso dia a dia. Observe aqui alguns exemplos e observe também que o número 7 ele é neutro. Então, quanto mais ácido for, mais próximo de 0 for, mais ácido será. E quanto mais próximo de 14, mais básico. Então, uma das principais características de uma solução ácida é o pH menor do que 7. Mas o que isso tem a ver com chuva ácida? Calma que eu vou te explicar. Já que estamos falando de acidez, você sabia que toda chuva é ácida? Eu vou te explicar. Normalmente, o pH de uma chuva considerada normal gira aqui em torno de 5 e 5,5, ok? A água corrente, ela possui um pH de 6,8 e a água mineral um pH de 7. Essa água mineral que você bebe aí, o pH gira aqui ó, em torno de 7, ou seja, ele é neutro. Então, para ser considerada ácida, a chuva ácida, ela deve possuir um pH entre 2 e até 5, 5,5, sendo bastante ácido, capaz de afetar todos os seres vivos. Vamos agora conhecer a composição da chuva ácida. Bom, ela é composta principalmente pelos ácidos sulfúrico, pelo ácido nítrico e ambos são formados a partir da reação com a água. O ácido mais forte que compõe a chuva ácida é o ácido sulfúrico, formado pela reação entre o dióxido de enxofre e a água. Os óxidos de enxofre, a sua emissão pode se dar de forma natural, pela decomposição de matéria orgânica, atividades vulcânicas e pela queima de combustíveis. O óxido de nitrogênio, ele pode se dar por descargas elétricas, por fumaça de usinas e pela queima de combustíveis. Alguns dos processos naturais podem causar liberação, como as descargas elétricas. Você sabia que os vulcões são os principais geradores naturais de chuva ácida? Pois bem, eles emitem para a atmosfera gases e partículas compostos de enxofre e de poeira que contribuem para a formação da chuva ácida. Você já parou para pensar nas consequências provocadas pela chuva ácida? Esse fenômeno é extremamente prejudicial para todos os seres vivos. Dentre as principais consequências, podemos citar a acidificação dos rios, a destruição das florestas, a acidez do solo, a contaminação do subsolo, a corrosão de monumentos e até mesmo a corrosão das ferragens. Então, como vocês viram, eu apresentei para vocês várias consequências da chuva ácida. Agora vamos pensar e refletir sobre a seguinte questão. Será que a chuva ácida pode causar algum dano para a saúde humana? A resposta é simples, é claro que sim. A contaminação, ela pode acontecer pelo consumo de água contaminada e, consequentemente, podemos também ter doenças respiratórias, além do surgimento e o agravamento de problemas respiratórios se inalado por muito tempo, tá? E aí vai ocasionar náuseas, dores de cabeça, doenças respiratórias graves. Ok, entendido isso, agora vamos falar da chuva ácida no Brasil. Então vem comigo. Vamos agora falar da chuva ácida no Brasil. Pode ficar tranquilo que nos dias de hoje ela está um pouco mais controlada, mas os principais registros da ocorrência desse fenômeno no território brasileiro foi na região sul e na região sudeste, tá? Então, os primeiros registros aconteceram na década de 1970, na cidade de Cubatão, no litoral do estado de São Paulo.
aonde se localiza um extenso parque formado principalmente por indústrias siderúrgicas, químicas e petroquímicas. Um dos menores índices de pH se deu em Piracicaba, que foi ali em 4,5, tá? No final do ano de 1990. No ano de 1977, chegavam a ser emitidas 1.000 toneladas diárias de gases poluentes na atmosfera, dando origem à chuva ácida. Em função dos altos índices de poluição alarmantes e as consequências para a saúde humana, a cidade ficou conhecida como Vale da Morte. Neste momento, vamos assistir à simulação da chuva ácida na natureza, feito pelo Canal do Mundo. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Agora, acompanhe o vídeo aí comigo. Você já deve ter ouvido falar de chuva ácida. Mas o que é essa tal de chuva ácida? Não dá pra gente olhar uma chuva e dizer se ela é ácida ou não. Então, hoje, eu vou fazer a chuva ácida caseira aqui, na sua frente, dentro desse pote. Mas antes eu preciso dar uma chegadinha na feira aqui perto de casa para comprar flores. Bora lá! Eu preciso dessas flores porque elas vão me ajudar a ver o efeito da chuva ácida. A chuva ácida é uma reação química que acontece todos os dias no céu da cidade, mas a gente não vê. Quanto que é a rosa? R$ 2 cada um. Tem desconto para quem vai fazer experiência com ela? Faz 3 por 5 para você. 3 por 5? Fechou! Agora eu já tenho as flores e eu preciso dos outros ingredientes para fazer essa experiência. Além do pote, eu vou usar uma colherzinha, vela, acendedor, fita adesiva, um prego, arame, enxofre e papel indicador de pH. Esse papel aqui serve para mostrar se alguma coisa é ácida ou básica. Ele é opcional na experiência e o enxofre você encontra em qualquer farmácia. Eu vou prender o papel indicador de pH aqui dentro do pote e também colocar um botão de rosa. Depois eu entorto a colher formando um gancho e furo a tampa do pote para poder passar um arame que vai segurar a colher. Agora eu coloco só um pouquinho de enxofre na colher e queimo embaixo até ele começar a soltar uma fumacinha. Nessa hora eu tenho que ser rápido e fechar o pote com o enxofre, a rosa e o indicador dentro. Dá só uma olhada no que vai acontecer. Bom, vou abrir esse pote lá fora que não é bom sentir o cheiro dessa fumaça não. Agora vamos comparar a rosa que ficou na chuva ácida com a rosa que não ficou na chuva ácida. Agora vamos dar uma olhada no papel indicador de pH. Aqui eu tenho uma escala com várias cores, começa no 0 e termina no 7. O 0 quer dizer muito ácido e o 7 quer dizer neutro. Então vamos comparar aqui com a minha tirinha. A minha tirinha está mais ou menos no 4. Então quer dizer que o ambiente ali dentro estava ácido. Para saber por que tudo isso mudou de cor, eu vou dar uma olhadinha no meu livro de química. Quando eu queimei o enxofre, lá no começo da experiência, ele reagiu com o gás oxigênio do ar e formou um gás que se chama dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre reage com a água e com o gás oxigênio do ar e pode formar ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. E foi por isso que a rosa perdeu a cor e o papel indicador mostrou que o ambiente lá dentro do pote estava ácido. E eu acho que com esse exemplo eu não preciso nem falar que quando esses ácidos chovem, eles fazem muito mal para um monte de seres vivos. O que a gente viu aqui é uma demonstração caseira do que acontece na vida real. Na natureza, quando a água cai, ela mistura com o gás carbônico da atmosfera e forma um ácido que se chama ácido carbônico. Isso quer dizer que qualquer chuva é naturalmente ácida. Mas o que a gente chama de chuva ácida é quando tem excesso de ácido na chuva. E esse excesso acontece quando a gente tem muito gás carbônico ou outros gases poluentes, como o dióxido de enxofre.
E esses são gases que surgem quando a gente queima derivados de petróleo, ou seja, produtos que vêm do petróleo, como por exemplo o óleo diesel. E é por isso que tem mais chuva ácida em lugares que tem muito carro ou muita indústria. Mas experiências ácidas como essa aqui você encontra no Manual do Mundo. Agora que você já sabe os efeitos maléficos da chuva ácida, vale a pena também entender um negocinho que vem escrito no óleo diesel na hora que você vai no posto de gasolina. Você olha lá, sempre tem um óleo diesel com S alguma coisa na frente, S50, S10. O que significa aquilo aí? Bom, S é o símbolo do enxofre na tabela periódica. Eu não sei se é exatamente isso, mas seria uma coincidência muito grande o símbolo do enxofre indicar o enxofre. Mas é isso que acontece. Quando está escrito lá S50, quer dizer que se você tiver 1 tonelada de óleo diesel, dentro daquela tonelada de óleo diesel vai ter 50 gramas de enxofre. Ou seja, um caminhão que colocar um pouco mais de 1.000 litros de enxofre, de óleo diesel, que vai dar 1 tonelada, vai queimar 50 gramas de enxofre, que é enxofre pra caramba. No S10 quer dizer que tem 10 gramas, então o diesel S10 é muito menos poluente, causa muito menos chuva ácida do que o diesel S50. E a tendência é aos poucos a gente começar a usar um óleo diesel cada vez mais limpo, ou seja, com esse índice S, índice de enxofre, cada vez menor. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo que tem a ver com poluição. Desse lado aqui tô deixando um vídeo que mostra o que tem dentro da fumaça do cigarro, e aí você vai entender por que ele faz mal. E desse lado aqui, um vídeo que a gente consegue ver um pouquinho da poluição da água, que é o vídeo do microscópio caseiro. E aí, curtiram o vídeo? O Iberê, ele fala do pH da chuva. Lembre-se que para a chuva ser considerada ácida, ela tem que possuir um pH de 5,5. Esse excesso ele acontece quando temos muito gás carbônico e outros gases poluentes como o dióxido de enxofre. E esses gases, eles surgem quando a gente queima derivados de petróleo, ou seja, produtos que vêm do petróleo, como por exemplo o óleo diesel. Então, é por isso que tem mais chuva ácida em lugares que tem muito carro e muita indústria. Então, estudantes, agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Todas as questões foram elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Serão 3 questões de múltipla escolha e você terá que escolher apenas uma alternativa correta. Eu vou te dar um tempo para cada questão, pode ficar tranquilo. Vamos então para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de chuva ácida. Letra A. É um evento chuvoso causado pela formação de frente fria? Letra B. É a presença de chuvas fortes em áreas muito montanhosas? Letra C. É a precipitação que apresenta um elevado índice de acidez? Eu vou te dar um tempo para você responder. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. O conceito de chuva ácida é a precipitação que apresenta um elevado índice de acidez. Essa acidez é proveniente principalmente do ácido sulfúrico e do ácido nítrico dissolvidos na água. Vamos para a nossa segunda questão. As chuvas ácidas ocorrem prioritariamente em áreas, letra A, zonas muito povoadas e industrializadas. Letra B, caracterizada pela presença de mineradoras. Letra C, formada por pequenas comunidades rurais. Qual é a alternativa correta? Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. A chuva ácida é ocasionada principalmente em zona muito povoada e industrializada, ok? Vamos para a nossa terceira e última questão. A ação humana
que pode desencadear a ocorrência de chuva ácida é: letra A, a predação de animais, letra B, a produção de alimentos ou letra C, a ocorrência de queimadas. Eu vou te dar alguns segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. Existem ações humanas, por exemplo, como a ocorrência de queimadas, que aumenta o risco de chuva ácida. Vamos relembrar o que vimos em nossa aula de hoje. Ao longo de nossa aula, tivemos a oportunidade de conhecer o fenômeno da chuva ácida e percebemos que é ocasionada principalmente em cidades muito povoadas e industrializadas. Então, nós apontamos alguns impactos ambientais causados a todos os seres vivos e percebemos que a chuva ácida ela é composta por óxidos, tá? Vimos também que esses óxidos eles são o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E conhecemos também algumas curiosidades sobre esse fenômeno. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma aula no Dever em Casa na TV e eu espero que você tenha gostado. Mas antes de encerrar a aula, não se esqueça de marcar a sua presença na aula de hoje, tá? É bem simples, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E saiba que, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!